Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem diferente do usual. Bem diferente mesmo. Não é um artigo, não é um livro, são, na verdade, alguns trechos do nosso Código Penal. Pois é. E o foco é super específico, um título que trata dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Um tema denso. E a nossa missão aqui não é, sei lá, fazer uma análise jurídica complexa, né? Não, de forma alguma. A ideia não é essa. É mais tentar decifrar a história que esses artigos contam pra gente. O que a lei considera tão importante a ponto de criminalizar. Exatamente. Leis penais são raio-x da moral de uma época. E o curioso é que o material que a gente recebeu, Sim. antes mesmo de entrar nesse tema de fé e luto, ele começa com uma nota solta. Uma nota. Sobre o artigo 184 do Código Penal, violação de direitos autorais. Ah, que curioso. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. É um ponto de partida fascinante, porque a gente começa falando da proteção de algo bem concreto. A propriedade intelectual. Isso. Para depois mergulhar na proteção de sentimentos, de rituais, coisas totalmente abstratas. É um contraste tanto. Então vamos começar por essa parte mais abstrata. Vamos lá. O primeiro capítulo do material fala do sentimento religioso. O artigo principal é o 208 e o nome já impõe respeito. Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. É um nome forte. Proteger um sentimento com a lei penal parece algo bem delicado. Como é que isso funciona na prática? É delicadíssimo e a lei tenta ser muito específica para não cair em armadilhas. Certo. Esse artigo 208, na verdade, ele não é sobre uma coisa só. Ele desenha 3 cenários bem distintos. 3 cenários. O primeiro é escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Ah, A chave aqui é o alvo. A lei não está protegendo a religião de crítica, sabe? entendi. Ela está protegendo a pessoa de ser humilhada publicamente por causa da sua fé. Exatamente. Não estamos falando de um debate de ideias. É alguém que se posta na porta de um templo para ridicularizar quem está entrando, por exemplo. Certo, ficou bem mais claro. E os outros 2 cenários? O segundo muda o foco da pessoa para o ato em si. É impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. A ação contra o ritual. Isso. O grupo que invade uma missa com cartazes ou que, sei lá, liga um som altíssimo do lado de fora de um terreiro de candomblé para atrapalhar. O crime é contra a prática coletiva. E o terceiro? O terceiro é vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Vilipendiar. É uma palavra forte. É tratar com profundo desprezo. Seria, por exemplo, queimar um livro sagrado em praça pública ou cuspir numa imagem considerada santa. Ok, então são 3 proteções. A pessoa, a cerimônia e ao objeto sagrado. Exato. A pena para tudo isso parece relativamente branda, né? Detenção de 1 mês a 1 ano. Sim. Mas e se a perturbação não for só com palavras ou barulho? E se alguém usar de violência para interromper uma cerimônia? A lei trata do mesmo jeito? Essa é a pergunta crucial. E a resposta revela muito sobre a hierarquia de valores da lei. Como assim? O parágrafo único do artigo diz que se houver emprego de violência, a pena aumenta em 1/3. Ah, então tem um agravante. Tem. E claro, a pessoa ainda responde pelo crime de lesão corporal ou o que for. O que a lei está nos dizendo é, olha, a liberdade de expressão é uma coisa, mas quando você cruza a linha da integridade física de alguém, a história é outra. Entendi. A proteção ao corpo está num patamar acima da proteção ao sentimento. Perfeito. A violência física é uma ofensa de natureza muito mais grave. A lei cria essa fronteira. Isso faz todo sentido. Agora, o que me chama muito a atenção é que o documento coloca o respeito aos mortos logo em seguida, no mesmo título. Uhum. Intuitivamente, parecem coisas diferentes, mas a lei começa tratando as duas de forma quase idêntica, né? É idêntica. E isso não é coincidência. O artigo 209, o primeiro desse segundo capítulo, diz: impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. E a pena? Detenção de 1 mês a 1 ano. E o parágrafo sobre violência? Exatamente o mesmo, com aumento de 1/3 da pena.
É um espelho perfeito do artigo anterior. Isso é surpreendente, porque uma cerimônia religiosa é sobre fé, sobre o transcendente. Um funeral é sobre memória, sobre perda humana. É sobre o aqui e agora. Exato. A lei colocar os dois no mesmo cesto de sentimentos a proteger diz muito. Diz muito. Sugere que, para a lei, o ritual de despedida é tão fundamental para a coesão da comunidade quanto o ritual de adoração. Ambos são momentos de extrema vulnerabilidade, né? Precisamente. A comunidade se reúne para processar algo profundo, seja a fé ou a perda. Perturbar qualquer um desses momentos é um ataque de igual gravidade à paz social. Mas é aqui que as coisas começam a mudar. É a partir daqui que a história que a lei nos conta muda de tom. A proteção paralela acaba e a gente entra numa escalada de gravidade muito nítida. É verdade. Olhando os artigos seguintes, o 210 e o 211, a coisa fica mais pesada. Muito mais. Os verbos mudam, a gente sai de impedir e perturbar para violar, profanar, destruir, subtrair ou ocultar. São ações muito mais físicas, agressivas. Exato. O artigo 210 fala em violar ou profanar sepultura ou urna funerária. Já não é mais sobre atrapalhar a cerimônia de longe, é o ato físico de invadir o local de descanso. E o 211? O 211 vai um passo além. Trata da destruição, subtração ou ocultação de cadáver ou parte dele. Aqui, o alvo é o próprio corpo. E é nesse ponto que a resposta da lei dá um salto gigantesco. Um salto. A pena para esses dois crimes passa a ser de reclusão de 1 a 3 anos e multa. O que essa mudança de detenção para reclusão significa na prática? A mudança é brutal. De forma simplificada, detenção é para crimes mais leves, geralmente cumprida em regime semiaberto ou aberto. E reclusão? Reclusão é para os crimes mais graves. Pode começar em regime fechado. A lei está basicamente gritando que violar um túmulo ou esconder um corpo é algo substancialmente mais sério. A pena mínima também sobe muito. Sobe de 1 mês para 1 ano. O máximo, de 1 para 3 anos. A mensagem é clara. Uma coisa é ofender os vivos em seu luto, outra, muito mais grave, é atacar fisicamente o espaço e os restos mortais. É uma progressão que faz uma lógica sombria, mas mais clara. A lei protege primeiro a cerimônia, depois o lugar e, por fim, o corpo. Exato. Mas aí chegamos no último artigo dessa parte, o 212. Vilipêndio a cadáver. E a pena aqui me deixou confusa. E deveria deixar. É um verdadeiro quebra-cabeça jurídico que está escondido aí no texto. Por quê? O artigo 212 criminaliza o ato de vilipendiar cadáver ou suas cinzas, ou seja, ultrajar, aviltar o corpo. A pena é de detenção, de 1 a 3 anos, e multa. Peraí, a duração da pena é a mesma da violação de sepultura? De 1 a 3 anos, sim. Mas o regime volta a ser detenção, que é mais brando, em vez de reclusão. Por quê? Porque violar um caixão vazio seria, em tese, mais grave do que desrespeitar diretamente o corpo. Parece contraintuitivo, né? Totalmente. É um quebra-cabeça. Mas a lógica mais provável é que o legislador enxergou naturezas de crime diferentes. Como assim? Violar uma sepultura, o artigo 210, ou destruir e ocultar um cadáver, o 211, são vistos como crimes que extrapolam a ofensa à memória. Eles afetam a ordem pública de uma maneira mais ampla. Exatamente. Podem atrapalhar uma investigação criminal, podem ter implicações de saúde pública, violam a propriedade do cemitério. É um crime com tentáculos que afetam a sociedade como um todo. Ah, entendi. É um dano mais amplo. Isso. Já o vilipêndio, o 212, por mais hediondo que seja, é visto pela lei como um crime mais contido, focado na ofensa à dignidade do morto e à memória da família. Um ataque moral profundo? Isso. Mas seus efeitos são mais restritos à esfera do respeito e do sentimento. Por isso a pena é em detenção, apesar de longa. A lei viu um dano social maior nos atos de violação e ocultação e por isso reservou para eles a reclusão. São essas nuances que mostram a complexidade por trás da lei, né? Com certeza. Juntando todas as peças, então, que a gente está vendo, é quase um manual de instruções sobre o que a sociedade considera sagrado e em que ordem. Boa definição. Começa com a proteção das cerimônias,
dos rituais. Depois, a proteção se intensifica e se volta para os espaços físicos, os túmulos. E no centro de tudo, com a proteção máxima, estão os restos mortais. É isso. É a leitura perfeita. O que estamos vendo aqui é quase uma matriosca da proteção legal, sabe? Aquelas bonecas russas. Uma dentro da outra. Exato. A lei não joga tudo no mesmo saco. Ela cria camadas de proteção. A camada mais externa é a cerimônia. É importante, mas a lei a protege com penas mais brandas, de detenção. Certo. Se você rompe essa camada e ataca o espaço físico, o túmulo, o objeto de culto, A lei reage com mais força. com reclusão. E se você chega ao núcleo, ao próprio corpo, o debate se torna ainda mais específico. A lei está nos contando uma história sobre o que ela valoriza. É uma defesa completa do que a gente poderia chamar de ecossistema do ritual e da memória. Ecossistema do ritual e da memória. Gostei disso. É exatamente isso. Essa análise desses poucos artigos do Código Penal realmente nos deu uma visão muito clara. A forma como as penas são escalonadas não é aleatória. De jeito nenhum. Reflete uma valoração muito deliberada do que é considerado mais ou menos danoso para a comunidade. E é fascinante voltar àquele ponto inicial, né? Do artigo sobre direitos autorais. Sem dúvida. Porque a lei que protege contra a perturbação de um culto ou de um funeral prevê a mesma faixa de pena de detenção que a lei que protege contra a cópia ilegal de um livro. É uma comparação que coloca tudo em perspectiva. Totalmente. Mostra como o direito penal está o tempo todo tentando equilibrar a proteção de bens muito diferentes. A propriedade intelectual, que é concreta, e o sentimento religioso, que é abstrato, emocional. Protege-se a criação da mente e o sentimento da alma com ferramentas parecidas? Exato. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. Qual? Estas leis foram escritas décadas atrás para proteger conceitos como sentimento, respeito, culto. São conceitos profundamente humanos, mas também fluidos, que mudam com o tempo. Onde as próprias noções de fé, de ritual e de luto estão em constante transformação. Com novas religiões, rituais seculares, luta online. Exatamente. A lei escrita permanece, mas o sentimento que ela se propõe a proteger é vivo, é mutável e talvez cada vez mais difícil de definir.